quando tudo parecia perdido, quando nós estávamos despidos, nós estávamos nus de justiça, nós estávamos nus de santificação, nós estávamos nus e isso nos trouxe grande dor, grande aflição. Veio o Senhor Jesus, veio Deus o Pai, nos cobriu com suas vestes de graça, com suas vestes de misericórdia. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Sabe de uma coisa? Quando eu me reporto aos nossos primeiros pais, eu levo em consideração de que foi dali que surgiram as feridas que estão abertas em muitos de nós até os dias de hoje. Foi dali que surgiu a primeira emoção justamente sentida e descrita, chamada medo. Os nossos primeiros pais tiveram medo. Eles ficaram aflitos, um olhando para o outro, sem agora a luz que os revestia. Eles sentiram medo. E o medo nos tem tomado, e o medo nos tem assaltado, o medo tem sido o que nos ronda, medo. Nós temos muitas vezes medo de olhar no próprio espelho. Nós temos medo de descobrir que nós envelhecemos. Nós temos medo de encarar que nós vamos ficando envelhecidos e que a pele já não tem mais o mesmo colágeno. Nós ficamos com a pele enrugada, a pele manchada, os cabelos já não são mais os mesmos. Nós consideramos ter cabelos brancos, mas logo corremos para escondê-los. Nós temos medo que nos chamem de velhos ou de velhas, especialmente as meninas. Que medo! Vão pensar que eu sou inútil, agora eu sou uma senhora, já não tem mais beleza em mim. Ah, que dó de mim! Me escondam, caiam sobre mim os véus, caiam sobre mim qualquer coisa que esconda. Eu tenho medo. E quantas mulheres me procuram para dizer, eu tenho medo, eu não aceito. Eu não aceito. Mas deixa eu te dizer, bem-vinda à vida. A vida ainda é nascer, ficar maduro. Chega uma hora que vai envelhecer. Pois acredite, menino, desde que os nossos pais saíram do Éden, pois não é que chega a hora, inclusive, de morrer? Mas quando parecia que estava tudo perdido, que esse seria então o fim de tudo, vem Jesus e apresenta as vestes de graça. E nos dá novamente a oportunidade na graça de vermos algo novo e surpreendente acontecer. E fora Deus quando lá no Éden já havia criado família. Foi lá no Éden que casamento e família foi idealizado por Deus. Quando já não havia problemas, não havia ali nenhum mal, não havia nenhuma treva, não havia nada que fizesse com que se desfizesse o plano de Deus. A não ser que alguém cedesse a ouvir a voz de Satanás. Estaríamos na plenitude da vontade de Deus. E na plenitude da vontade de Deus há uma família. Mas quando o pecado então se levanta, aquilo que era próprio de Deus ser bênção para sempre bênção, então o pecado já causa discórdia. Nossos pais agora não somente estavam nus, mas começam a acusar-se um ao outro. Foste tu, foste você. Fostes tu quem pecastes, foste tu quem me levou a cair. Também o próprio Deus fora responsabilizado. Quem permitira que esta mulher viesse me atazanar? Fostes tu, Senhor, quem me destes a esta mulher. Eu estava aqui sozinho e o Senhor me quis criar uma ajudadora, uma adjuntora para ser comigo auxiliar, mas olha só no que deu. Era melhor antes só do que mal acompanhado, onde ela me levou. E um começa a acusar ao outro, foi ou não foi? Mas aí eu pergunto também a você, o que foi que deu na cabeça de Eva, que ela então se distanciaria do seu marido, ao ponto de ficar tanto longe dele e ter tempo de conversar com uma serpente, uma voz desconhecida, um ser desconhecido, e ela se permite?
quanto tempo terá ficado um longe do outro? Quanto tempo terá se demorado Eva sem a companhia do seu marido? Por outro lado, então o que dizer? Por que quanto tempo Adão ficara longe sem perceber que a sua mulher estava vulnerável? Eles sabiam que existia por ali uma presença que os deixaria de alguma forma vulneráveis. Fora dito para eles que haveria por ali um perigo, eles não foram pegos de surpresa. Haveria por ali, sim, rondando por entre eles, a possibilidade de um ataque, a possibilidade de serem afetados. Fora dito para eles o que fazer, onde ir e onde não ir. Onde estava o marido quando a sua mulher ficou tão longe? Terá sido muito rápida, terá sido muito breve a conversa entre a mulher e a serpente? Por quanto tempo mais nós diremos que foi culpa da mulher a queda? Por quanto tempo mais não perguntaremos ou evitaremos perguntar por onde andou o marido que deixou a sua mulher só na companhia de uma serpente? Aí eu preciso perguntar a nós hoje, já que nós estamos vendo as estatísticas dos divórcios aumentar. As estatísticas aumentarem. Já que nós vemos casamentos tão fragilizados, já que nós vemos famílias tão fragilizadas, e eu nem me demoro a pensar sobre os que não conhecem o Evangelho. Eu me debruço a pensar sobre os que conhecem o Evangelho. E nós vivemos tempos hoje em que, enquanto igreja, enquanto cristãos, nós temos lidado com muitos casamentos frágeis, com muito divórcio sendo assinado, e a gente precisa parar para pensar, quem está deixando quem sozinho? Quem está abandonando o outro emocionalmente? Quem está ausente, tão ausente, que faça-se com que, se não com uma serpente, se converse com outros, ou deixe que outros, a nossa vida enquanto família, adentre? Queridos, nós precisamos falar muito sério sobre quem é que está dentro de casa ficando sozinho. Como é que no Éden uma mulher conversa por tanto tempo, penso eu, não foi tão rápido? Como é que foi, na sutileza, ela foge do seu marido? O que fora que aconteceu? Onde esse homem estava? Alguém se distanciou do outro. Alguém ficou longe do outro. Alguém não deu conta de olhar. Alguém não deu conta de cuidar. Alguém não deu conta de estar fielmente atentando, até mesmo para o que dissera o Criador. Dissera Deus, não comam deste fruto. De todas as árvores conhecidas, sabidos o seu fruto e sabor, podem comer. Mas há um fruto apenas, há um lugar apenas, há um quadrante apenas, há um cantinho do Éden que não está livre para você. Por que será que até hoje nós queremos os cantinhos escondidos? Por que será que até hoje nós nos distanciamos uns dos outros e vamos para os cantinhos proibidos? Por que será que nós temos visto famílias se desfazendo justamente porque procuram um lugar proibido, uma conversa proibida, um olhar proibido, um jeitinho proibido? Por que não se deleita naquilo que está livre para ser amado, para ser vivido, contemplado? Você me entende? Será que nós estamos nos abandonando? Será que nós estamos nos esquecendo um do outro? E eu pergunto para os casados, mas isso serve para os que são solteiros também? Para os que estão namorando, estão noivos? Ou só para quem quer ouvir e aprender que a vida tem os cantinhos proibidos, que sejam para casados ou solteiros, é melhor não tentá-los, ou testá-los, ou experimentá-los. Coisa boa não vem. Será que tem gente abandonada dentro da sua casa?
Será que tem um marido abandonado dentro da casa? Será que tem uma esposa deixada no canto da casa, mesmo que vocês estejam debaixo do mesmo teto? Será que nós temos ouvido falar, ou se pararmos para considerar, será que há entre nós divórcios secretos? E se considerarmos que temos dentro de casa, muitas vezes, filhos deixados, filhos que são abandonados de afeto. E se nós pensarmos que houve um tempo em que não havia tanta abundância de coisas, de roupa, sapato, pelo menos muitos de vocês, eu sei, conseguiriam me dizer, eu vivi tempos muito difíceis, mais do que são difíceis os tempos para os meus filhos hoje. No que diz respeito a quem sabe, por exemplo, considerem comigo, havia um tempo que era festa de aniversário, aniversário. Agora o que nós fazemos para os nossos filhos e netos? Mêsversário. Não é? Houve um tempo, não sei Portugal, mas os brasileiros vão lembrar sim, eu sei que vocês têm cara de rico, história de rico, nome de rico, mas não disfarçam para mim, eu sei. Houve um tempo em que havia o sapato dos mais velhos que ficavam para os mais novos, era ou não era? Havia roupa dos mais velhos que ficavam para os mais novos, era ou não era? Havia que costurar aqui, costurar acolá, quem sabe um botão que caiu, põe no lugar. Mas vai servir para alguém. Nós não tínhamos roupa em abundância, sapatos, marcas para escolher. Era o que tinha, era o que dava, mas tinha alguma coisa que hoje se perdeu. Tinha mais proximidade, tinha mais gente pertinho, tinha mais olho no olho, tinha mais abraço, ainda que fosse firme, ainda que houvesse até mesmo castigo, ainda que houvesse bater, ainda que houvesse dizer, quem manda aqui sou eu. Não é verdade? Agora nossos filhos, nós vivemos tempo com muito mais facilidades. Mas é bem verdade, e isso não há quem possa negar. Os consultórios de psicologia especializados em crianças e adolescentes, jovens e para os adultos também, todos estão lotados. A agenda para psiquiatra, todas elas estão cheias. As consultas são caras, o tempo de espera é grande. Por que será? O que tem acontecido? Por que nós estamos mais doentes do que adoecidos éramos quando nós tínhamos menos do que temos hoje a usufruir? O que será que acontece que nós estamos ficando cada vez mais deprimidos, cada vez mais sofridos, cada vez mais ansiosos, cada vez mais traumatizados, cada vez mais agonizando? O que será que nos está acontecendo e o que será que precisa ser feito? Abram-se mais cursos de psicologia, abram-se mais cursos de psiquiatria, levantem-se mais doutores e doutores para curar os feridos, levantem-se os saberes, e então vamos resolver. Se nós não nos voltarmos para a família, não há ferida que se cure, porque até mesmo quando é na ferida da família que nós somos feridos, ainda será na família a nossa esperança de cura. Quem foi que feriu você em casa? Quem é que está ferindo você em casa? Há de ser a sua cura, nem que seja quando você decidir, chega, a partir de hoje, não mais. Não hei de permanecer sendo conivente com que continues me machucando. Ou nós sentamos agora, olhamos nos olhos e como gente grande, nós então conversamos. E então a partir de agora, um amando o outro, um respeitando o outro, um se pondo em favor do outro. Ou não haverá sarados, porém só feridos, machucados. O que nós faremos agora? O que nós faremos agora? O que foi que aconteceu que antes nós tínhamos menos, mas éramos mais seguros? Como é que hoje nós temos tantos adolescentes, tantas crianças cortando os próprios pulsos? O que será que acontece? Que são tantas as crianças e os adolescentes infelizes?
são feridas abertas na alma, são feridas emocionais em quem mal está começando. O que dizer dos adultos, dos que já são maduros? O que dizer dos que estão feridos, dos que estão sangrando? Será que a cura, a bálsamo, há um jeito de nós experimentarmos a cura? O que será que se dá? Será a ciência que vai fazer uma pílula e nós tomaremos uma pílula e serão sarados os nossos traumas, as nossas dores, as nossas agonias? Deixa eu lembrar mais profundamente a vocês. O que acontece é que tem muitas das nossas feridas abertas e que não saram, mas sangram diariamente, dioturnamente. É que tem gente abandonada. É que tem gente largada. É que tem gente invisível. É que tem gente que ninguém percebe. É que tem gente sem um abraço. Tem gente sem um carinho. Tem gente que não escuta um eu te amo. Tem gente que não se sente em companhia de quem a ame, de quem se importe. Dá para você olhar para o lado e ver que tem uma esposa do lado? Dá para você olhar do lado e ver o seu marido também? Será que dá para você olhar para os seus filhos, ter tempo de olhar nos seus olhos, dar um abraço e um beijo também? Será que é possível você estender a mão e segurar na mão do outro, dar um aperto na mão como quem diz eu te amo? Será que dá para uma vez que seja reconhecer que você errou, pedir desculpas, pedir perdão? Será que é possível você reconhecer que você tem ferido, mas que já não dá para voltar no tempo, que seja a partir de hoje, meu amor, minha esposa ou meu marido, me perdoa? Custa. Custa pedir perdão. Custa. Custa um pai pedir a um filho, me perdoe, eu errei, eu gritei, eu faltei, eu falhei, eu me ausentei, eu não te enxerguei, eu não te respeitei. Custa, custa, pelo amor de Deus, um pedido de perdão. Custa que você reconheça que pai e mãe também erram, que marido e mulher, não importa, nós erramos, somos falhos, nós às vezes não nos damos conta, mas se a palavra de Deus ou a palavra e o saber te chegar ao coração, presta atenção, tem gente ferida só porque você não se importa com elas. Tem gente machucada. Tem gente que está destroçada, você não a viu, você não olhou, você não enxergou, você não deu a mínima para ela. Ai, Darleide, mas eu vou ficar assim, cuidando, correndo atrás? Ai, não gosto de mimimi, eu sou direto, falo mesmo, jogo na cara, quem quiser que aguente, ora. Sabe? Quando Jesus encontrava os feridos, quando Jesus se aproximava dos caídos, ele fazia ao menos perguntas. Quando perguntar para alguém, pergunte. Pergunte com interesse. Como você vai? Como você está? Você está bem? Pergunta de coração, escuta de verdade. Tem alguém que vai se sentir aliviado só porque você se importou em perguntar? Jesus Cristo se aproximava de gente ferida, de gente caída, de gente destruída, de gente aleijada, de gente possuída. E sabe o que Jesus fazia? Você sabe o que Jesus fazia? Jesus dizia, vem cá. Jesus tinha tempo para elas, nós não temos muito tempo, mas Jesus tinha tanto tempo, que muitas vezes nem dormia.
Ele se importava tanto que durante o dia lá estava o mestre curando, abençoando, perguntando, se importando, chamando: vem para cá, vinde benditos, vinde feridos, vinde cansados, vinde a mim. E durante a noite, sabe o que Jesus fazia? Subia ao monte, ia falar com o Pai, passava a noite em oração para receber do Senhor mais. Receber do Pai, graça poderosa de Deus se derramava sobre o Filho, e no dia seguinte, bem cedo, no templo estava Jesus, e afluíam multidões para ouvi-lo. Ele dizia: vinde, e a sua presença tão somente já era suficiente para atrair os perdidos, cansados, doentes, quebrados, humilhados, desprezados, os cheios de feridas. Até os leprosos, Jesus Cristo diz: venham. Jesus tocava gente podre. Jesus tocava gente podre. Enquanto nós, muitas vezes, nem nos damos conta de que tem gente apodrecendo dentro de casa e nós nem estendemos a mão. Tem gente apodrecendo emocionalmente, tem gente que já não está mais só ferido, está apodrecido e ninguém se importa, enquanto Jesus Cristo, Ele se aproximava e tocava gente podre como eram aqueles leprosos. Nem todo leproso agradecia, nem todo leproso se importava em voltar, e vocês sabem, quando Jesus cura 10 deles e somente um volta para dizer muito obrigado. Não se importe em dar somente pensando em receber, apenas se importe. O céu há de se importar com você. O que eu digo agora é para que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a começar por cada uma das famílias aqui, você que me escuta agora, há feridas que são abertas na vida e vem de muito tempo sangrando. Gente que vai ferida na vida, sangrando sobre os outros também. Talvez o teu marido, de tão ferido, seja sim também um que fere a tua alma. Fere com palavras, fere com acusações, fere com críticas. Também há mulheres feridas, ferindo os seus e os filhos também. Nós vamos nos ferindo com palavras duras, acusações, nós vamos nos afastando, nós vamos aniquilando, nós vamos não mais querendo a companhia de ninguém. Nós vamos ferindo com palavras que machucam tanto, que ferem tão profundamente. E eu devo perguntar: que palavras você tem dito à sua mulher? Que palavras você tem dito ao seu marido? Que palavras vocês têm dito aos seus filhos? Que palavras nós temos dito aos nossos irmãos? Que palavras nós temos dito aos mais novos? Que palavras nós temos dito aos que nos veem e ouvem? Que palavras saem da nossa boca? Que palavras, que olhares de crítica, de acusação, reprovação. Digo tudo isso, querendo construir com você uma caminhada, de onde os nossos primeiros pais caíram e feridos, suas feridas foram do advento do pecado. Afastados de Deus, afastaram-se. Com a graça de Deus, uniram-se. Mas o pecado continua ferindo. E aí eu lembro do que a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 1, especialmente no versículo 5. Não vou me demorar nessa palavra, porque eu vou levá-los a considerar um outro texto. Mas Isaías, no capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo.
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Essa palavra me faz lembrar justamente a condição em que muitos de nós vivemos emocionalmente também. Feridos, cabeça doente, da planta do pé ao alto da cabeça doentes. Não há nada são em nós. Feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. E de tão doentes que somos, muitas vezes, mesmo sendo cristãos, acontece o que eu convido você, então, a vir comigo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Você pode abrir, então, a Bíblia Sagrada, Filipenses, capítulo 4. Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Paulo, que muitas vezes foi ferido na carne, foi ferido em seu corpo, foi chicoteado, espancado. Paulo, agora, escrevendo essa carta aos irmãos, amigos de Filipos. Paulo, Timóteo, escrevendo de uma situação bem desastrosa. Paulo estava preso. E ele se importa em escrever as palavras tantas nessa carta linda, mas eu vou me demorar com você no capítulo 4, a partir do verso 2. E eu oro com os meus irmãos no nome de Jesus. Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos por nos encontrarmos aqui, na presença do Senhor Jesus Cristo, comungarmos com a palavra, a tua palavra. Dá, Senhor, o privilégio de recebermos esta palavra de maneira que seja ela transformadora, de maneira que seja ela direto do Senhor ao coração de quem necessita. Que haja um mover do céu unido a esta palavra para que ela seja vivificadora, para que venha trazendo cura, arrebentando correntes, libertando almas, trazendo bálsamo para curar os doentes, os enfermos, para que haja no meio de nós salvação, transformação e cura, no nome de Jesus. Para que hajam famílias restauradas, famílias abençoadas, famílias, casados, seus filhos, solteiros, viúvos, divorciados, família de Deus aqui nesse lugar, que recebam do Senhor o bálsamo que cada um precisa. Louvado seja o teu nome, meu Deus, por nos ouvires. E eu creio que o Senhor nos responde por tua graça e grande clemência. Amém. Você lê comigo Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2. Paulo escreve a duas pessoas a quem ele cita o nome inicialmente aqui. Eu peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu quero comentar esse texto, especialmente levando você a considerar comigo que havia ali duas mulheres, Evódia e Sintique, que entraram em discórdia. Elas entram em discórdia por algum motivo que Paulo não relata o quê. Mas ele também recorre aos companheiros que auxiliam aquelas duas mulheres, pois juntas elas se esforçaram na pregação do Evangelho. E elas, tendo se esforçado na pregação do Evangelho, juntamente com outros, Paulo nos faz saber que o nome daquelas pessoas estavam escritos no livro da vida. Portanto, Paulo diz, resolvam esta dificuldade. Peço que vocês duas, no Senhor,
tenham o mesmo modo de pensar, como quem dizendo a elas: resolvam esta intriga. Afinal, o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que me traz a atenção a este texto é que duas pessoas que outrora andaram unidas, duas pessoas que outrora estavam no mesmo propósito, no mesmo sentido, tal qual inicialmente estavam os nossos primeiros pais no Éden, e em tantas outras circunstâncias nós vemos tantos outros na mesma situação. Eu me deparo agora com duas mulheres cristãs, missionárias, pregadoras do Evangelho, numa divergência que foi motivo de o apóstolo Paulo escrevê-las de dentro da prisão. Isso significa dizer que não era coisa comum. Não há intrigas em nosso meio que devamos chamar de algo comum. Toda intriga em nosso meio vai significar um atropelo para o avanço da causa de Deus. Se entre duas amigas, colegas, irmãs de ministério, Paulo se importa para escrevê-las, resolvam este problema, alinhem-se no pensamento, pensem como no Senhor, há um trabalho a ser feito. Imagina a proporção disso na casa de uma família que testemunha o nome do Senhor. O que dirá o Senhor ao marido? O que dirá o Senhor a uma mulher? Dois que fizeram aliança, não somente a aliança que você vê na mão de quem a usa como símbolo de um compromisso, mas um compromisso que fora feito diante de Deus. Quando homens e mulheres estão se perdendo das suas famílias, do seu casamento, da sua aliança, compromisso e propósito, imagina, será que para você também cabe dizer: acerte-se marido e mulher, acerte-se pais e filhos, acertem-se pais e filhos, acertem-se meus irmãos, por um motivo somente, acima de todos eles. Não é que você corre o risco de ir ao inferno, ou seja, ter se perdido e eterno, perdidamente eterno. Mas Paulo usa uma didática que eu acho preciosíssima e só alguém cheio de espírito para fazer tal. Ele diz: Evódia, Sintique. Eu vou dizer nessa noite, com a licença da palavra: marido, mulher, pais e filhos, filhos e seus pais, acertem-se, alinhem-se, pensem como no Senhor. Sim, há conflito de gerações, há dificuldades, é verdade, são muitas as nossas dificuldades, mas atendam o convite, atendam a palavra, queridos, acertem-se no Senhor, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você entende que na didática de Paulo, ele não diz: ei, se você não fizer as pazes, você vai para o inferno. Ele não diz: ei, o seu nome, porque você está hoje brigado, porque você hoje está nessa intriga, então é o seguinte, o seu nome está escrito no livro do inferno. Eu sei, nós adventistas não acreditamos, sabemos biblicamente que eu não estou me referindo a um lugar onde há um buraco cheio de fogo e almas queimando lá. Eu estou falando de se perder-se da luz de Deus e viver em trevas. Paulo, então, não ameaça com as trevas do inferno a perecer. Paulo, porém, faz lembrar o que eu vim lembrá-los nessa noite, no nome de Jesus: mudem de vida, alinhem-se à palavra,
clamem pelo derramamento do Espírito Santo em tua casa, acertem-se uns com os outros, peçam perdão uns aos outros, façam-se hoje uma ceia, uma santa ceia, lave os pés uns dos outros, comungue perdão, compaixão e clemência, faça o que preciso for, perdoa, libera perdão e pede perdão também, faz isso urgente, o apelo é urgente para você também, por um motivo singelo. Seu nome está escrito no livro da vida, não ouse perdê-lo dali. Jesus escreveu com letras que eu creio tem a cor do seu sangue. O sangue de Jesus me garante, por sua graça e bondade, Ele em sua tremenda clemência, escreve o meu nome e o seu nome no livro da vida, o livro da vida eterna. Jesus Cristo ali escreve. Perderás de ter teu nome no livro da vida, perderás de ter teu nome escrito pela mão de Jesus, perderás de estar na presença do Eterno e viver na luz eterna de Jesus, por uma intriga, por uma briga, por um coração duro, por ser teimoso, por não se quebrantar, por não confessar, por não tratar. Se é demais, se te custa caríssimo saber, presta atenção na palavra. Paulo diz: Clemente, ajude a estas mulheres. E eu devo perguntar aos meus irmãos: você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Será que eu posso ajudar você? Será que tem um psicólogo, um psiquiatra? Será que tem alguém, um conselheiro? Será que tem um pastor? Será que tem um conselheiro? Será que tem um homem e uma mulher consagrados? Será que tem grupos de oração nessa casa? Por famílias, por gente quebrada e doente? Será que aqui nesse lugar tem gente que se importa em buscar ajuda e tem gente para ajudar? Vamos nos ajudar. Paulo diz: Clemente, auxilie essas mulheres. É meu dever perguntar à igreja de Cristo aqui em Lisboa e quem me possa escutar. Você precisa de ajuda. Não seja teimoso e rebelde. Não faças isso. Afinal de contas, não ponha em risco. Seu nome hoje está escrito no livro da vida, e isso é tudo que eu tenho para me fazer levantar todo dia e ir em busca de todo dia, viver o que preciso for. Eis que eu estou disposta a fazer até como aquela mulher, uma mulher que sangrou por 12 anos. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo o que tinha, buscando ajuda onde pudesse. E quando ela gastou tudo o que tinha, em lugar de melhorar, ela piorava. Até que ela ouviu dizer que Jesus por ali passava. Lá se foi aquela mulher, parecendo que era ela quem se aproximava. Foi Jesus quem deu voltas e voltas, passou bem pertinho dela, como quem dizendo: me toca. E ela toca, e dele sai poder, e aquela mulher é curada. Mas aquela mulher é corajosa, como muitos homens foram corajosos também. Acho aquela mulher incrível, sangrando 12 anos, ferida, machucada. Ninguém com ela se importava, ninguém queria tocar, ela era imunda. Uma mulherzinha qualquer, pode ser que esse seja o seu medo, não quer que ninguém saiba que você tem depressão, não quer que ninguém saiba que você é ansioso, ansiosa, que você toma remédio, você não quer que ninguém saiba, com medo de ser tratado assim, como um doente, um qualquer, um imundo, não sei. Mas aquela mulher era corajosa, ela levantou-se, e eu tenho certeza que foi se arrastando, porque 12 anos sangrando não é fácil para ninguém. Lá se vai devagarinho, possivelmente demorou o dobro do tempo para chegar pertinho de Jesus, mas foi.
Vai buscar ajuda. Gastou tudo que tinha, mas era ela dizendo todo dia: o que precisar fazer eu faço. Mas eu não vou desistir de viver. Seria você dizendo: não desisto. Não desisto da minha família, não desisto de mim, não desisto dos meus filhos, não desisto da minha mulher, não desisto do meu marido, não desisto da fé, não desisto. Onde tem luz, eu quero a luz, eu vou buscar a luz, e o meu desejo é que você dê de cara com a cruz de Cristo. Cristo, Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Não desista. E aí o homem que estava preso, o homem que estava encarcerado, tem a coragem de escrever aqui, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Você pode me dizer como é que alguém de dentro de uma cadeia, como é que alguém de dentro de uma masmorra, como é que alguém dentro de um calabouço escreve uma carta aos amigos dizendo: resolvam, lembrem-se que o seu nome está escrito no livro da vida, e vou dizer-lhes mais, alegrem-se. Outra vez eu digo, alegre-se. Como é que um prisioneiro sente alegria estando preso? A não ser que ele seja liberto, ele é livre, tem alma livre na graça do Salvador. Paulo vivia a alegria de o seu nome estar escrito no livro da vida. Estivesse ele preso, estivesse com fome, estivesse sendo exposto, estivesse sendo acusado, estivesse de modo que fosse. Paulo tinha uma certeza: meu nome está escrito no livro da vida. Gente que vive alegre no mundo que está triste. Gente que vive de cabeça erguida no mundo que está de cabeça abaixo e cabeça para baixo. Gente que mantém saúde no mundo doente. Gente que tem a mente afinada com a mente de Cristo no mundo perturbado, medicado, doente, infeliz. Só se for alguém que não mede esforços para buscar ajuda e, sobretudo, a ajuda de Cristo, de tal maneira que, sendo aqui um exemplo, alegre-se, mesmo que esteja preso, alegre-se. Outra vez eu digo, alegre-se. É o teu divórcio que deixa você assim triste? Ah, Darleide não fala disso, é uma semana para a família. E vocês pensaram que eu viria aqui para falar para a família, e esquecendo dos que já foram família de papel passado e hoje estão sozinhos? Vocês acham que família ainda é só o marido, mulher e os filhinhos, e os demais também não são? E os viúvos, os divorciados, e os que estão sozinhos? Eu vim dizer para vocês também, alegrem-se. Outra vez eu digo, alegre-se. Não é porque você sofreu um divórcio, passou por ele, seja por quaisquer que foram os motivos, eu não sei, o Senhor o sabe, mas eu devo dizer para você, alegre-se. Sua vida não se resume a um papel rasurado. Alegre-se. É o seu casamento que não deu certo, foi traído, foi traída, foi deixado? Alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. É o que foi, o seu casamento está difícil? Levante essa cabeça, olhe para o alto, há um Cristo. Levante essa cabeça, olhe para o alto, busque a Cristo. Alegre-se no Senhor, teu casamento tem jeito, como bem disse o meu marido, tem jeito. Pode não ser do seu, pode não ser do meu, mas do jeito de Cristo é melhor. Mas para isso, faça o que Paulo disse, aquelas mulheres deveriam fazer, alinhem-se com o Senhor. Eu vim dizer a você, alegre-se, alegre-se. Diz o homem que estava em prisão, para nós que estamos livres aqui, alegrem-se. No verso 5 ele ainda vai dizer que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Será que nós somos conhecidos por sermos povo moderado, pessoas moderadas, sensatas, equilibradas? Ainda diz mais a palavra, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, Paulo. O que você tem na cabeça, menino? Você estava preso. Como não ficar preocupado e estar preso?
Como não vou ficar preocupado em 2023? O mundo está caindo aos pedaços, Paulo. Tem um mundo conturbado, perturbado, político, geopolítica, tudo junto e misturado. Teve pandemia, teve desemprego, teve tanto medo, tem ansiedade, depressão. Ai, Paulo, como é que você me diz uma coisa dessas, que eu não fique preocupada com coisa alguma? E ainda piora, né? Com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E o verso 7 é uma pérola, né? Paulo vai dizer, as palavras que dizem, elas ardem no meu coração. Paulo vai me ensinando passo a passo como chegar a ter uma mente curada das feridas, dos males e das preocupações. Paulo vai dizendo, se alinha, levante a cabeça, seu nome está escrito no livro da vida. Quer ter saúde mental? Resolve esses problemas, abre mão do teu orgulho, vai lá e faz as pazes, oferece o bem. No que depender de vós, tem de paz para com? No que depender de vós. Se não depende de vós, libera e deixa com o Senhor. Como eu digo sempre, entregue essa alma para Jesus. Paulo então continua, e eu estou agora revendo com vocês, alegrem-se, outra vez alegre-se, mas alegre-se por quê? Ora, eu me alegro porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou uma mulher alegre, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E todo dia, quando o sol nasce, quando eu abro os meus olhos, eu quero que o inferno trema, só de saber que eu outra vez recebi o privilégio da vida, e que o diabo não tem lugar na minha casa, na minha história, na minha vida. Ele está vencido, e eu me levanto alegre, e ele diz, ai, que ódio, eu queria hoje fazê-la triste, infeliz, mas ele não consegue. Só porque todo dia o que me faz levantar com alegria não é o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Tem dias que o sol não nasceu para mim, tem dias que está nublado o dia inteiro, tem dia que é difícil, tem dia que olha só Jesus na causa, tem dias que o humor não está bom. Mas eu me levanto buscando alegria, e a minha alegria está, sobretudo, meu nome está escrito no livro da vida, e isso é tudo. Você se dá conta disso? Paulo dizendo, seu nome no livro da vida, então alegre-se. Paulo vai dizer a seguir, marca aí, ele vai dizer, olha, perto está o Senhor. Quando você tem em mente que perto está o Senhor, você cuida do seu casamento, porque perto está o Senhor. Você cuida da sua mente, porque perto está o Senhor. Você cuida da sua casa, você cuida da sua saúde, você cuida da vida, porque perto está o Senhor. E você sabendo o seu nome no livro da vida, sua cabeça está erguida, você levanta com alegria, você então é moderado, é feliz, é agradecido. Mas a lei da vida não fica plena, os problemas não desaparecem, porque seu nome está escrito no livro da vida. Preciso lembrar para você outra vez? Quem estava nos escrevendo estava preso. Ele preso, reinando nele a paz de Cristo. Ele diz a mim e a você do que ele vive. O que alegrava Paulo numa prisão, numa masmorra, era lembrar que o seu nome estava escrito no livro da vida. Que perto estava, Senhor, tanto perto com ele em prisão, quanto perto de aparecer nas nuvens dos céus, Paulo esperava nos seus dias. Crente que é crente, vive feliz, confiando de que em breve verá seu Senhor. Vive a vida dizendo, estou passando por lutas, tempestades e aflições, mas eu sei que cada uma delas passará. A minha esperança está no meu Salvador. Ele não se demora, ele chegará. Essa é a alegria do cristão.
Paulo então vai dizendo: não fiquem preocupados, mas antes leve tudo a Deus em oração. Mas ele diz aqui uma palavrinha que para mim é chave para ir virando, é chave para ir abrindo, é chave para ir mudando, transformando, é chave crer, é chave confiar, é chave buscar, é chave receber. Ele diz orações e súplicas. Tem muitas mulheres aqui que tiveram já os seus filhos, e tiveram filhos de parto normal, ou mesmo que não tenha sido normal, sentiram muitas contrações, sim ou não? Quando nós estamos então prestes a ganhar o neném, as contrações vêm aumentando. Começa bem de levinho. As meninas que não tiveram ainda, não se assustem, a gente sobrevive, somos felizes. Deus deu a gente muita ocitocina, depois a gente tem até mais filhos. E nós começamos a gemer bem baixinho. E depois a gente geme só um pouquinho mais. Ui. Ai. E daqui a pouco a gente está gemendo muito, né? Eu não vou aqui fazer como se faz, porque pode não ficar bonito. Mas é um gemido, ai. Ai. É uma dor tremenda. Ei. Tem feridas que doem, não é? Tem horas que as preocupações são grandes, não é? Tem horas que parece que você não vai dar conta, não é? Ei, aprende a fazer uma coisa, presta atenção nessa chave dada por Paulo para mim e a você. Ele está dizendo orações e súplicas. Suplicar, gemendo, suplicar, esperando, como se você estivesse aguardando a hora de um milagre nascer. Sabe o que muitos de nós não têm feito? Além, sim, tem chorado, sim, tem reclamado, pode até buscar ajuda, faz terapia, vai lá ao conselheiro, vai ao teu médico e doutor, mas eu quero, é meu dever aqui no púlpito dizer para você, aprenda a se jogar aos pés de Cristo, e não somente a orar, mas suplica como uma mulher em trabalho de parto, vai gemendo na presença de Deus e clamando, vai gemendo até ser gerado o milagre, e o milagre, a bênção nascer, não é da tua força, mas é do teu crer. Eu creio no poder de Deus, e a bênção há de nascer sobre a minha vida. Sabe o que está faltando na casa de muito crente? Gemidos inexprimíveis. Gemidos de alma, que quer muito receber de Deus, que quer muito receber do céu. Tem casamento fracassado, tem filhos amargurados, doentes, infelizes, tem gente deprimida, tem gente ansiosa, tem gente carregando ferida na alma, está aberta por demais. Então leva teu coração ferido, você vai me dizer que nem sabe o que pedir, o que orar, você nem sabe o que dizer em palavras, vai chorando para aquele lugar, vai chorando como seja, leva lá o nome do teu marido, leva o nome dos teus filhos, leva o teu nome também, se não puder dizer palavra, diz: Senhor, eu só estou gemendo, o Senhor sabe do meu coração partido, como foi com Ana também. Ana só gemendo, balbuciando, dizendo palavras. Alguém, Eli, achou que ela estava bêbada. Vai com cara de quem está bêbada, com jeito de quem está bêbado, mas vai, isso é o que dizem os outros. O céu não se importa com outra coisa a não ser de te ver prostrado, clamando pela bênção do Pai, e a bênção vem. Eu sou testemunha de muito casamento restaurado, de muita família construída no altar. Eu sou testemunha de gente que passou anos de luta, de briga e discórdia. De muitos Deus os libertou. A muitos Deus deu a bênção de restaurar. Gente que se prostra, que clama, vem a bênção rasgando o céu, mas a bênção chega na tua casa.
pela oração e súplica e ações de graças, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque Ele não vai fazer, Ele já fez, agora aguarda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Quando é que eu recebo a paz de Deus que excede todo entendimento? Quando é que a paz de Deus, excedendo todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus? Quando? Quando eu sei que o Senhor está perto. Quando eu não ando preocupada com coisa alguma, porque toda a minha preocupação eu levo, nem que seja gemendo, mas eu levo a Jesus e o agradeço por receber os meus pesares, as minhas agonias. Porque eu me alegro porque o Senhor está perto, eu me alegro porque meu nome está escrito na vida, no livro da vida, e com Cristo e em Cristo eu sou mais que vencedor. Deu conta para você? Captou? Pegou a mensagem? Tem ferida? Tem. Tem batalha? Tem. Mas quem é vencedor é Cristo. E nós vencemos em Cristo. Cristo venceu por nós. Nós não somos seguidores de um Deus morto. Nós não somos seguidores de uma promessa morta. Nós não somos seguidores de homens. Nós somos seguidores de um Deus todo-poderoso. Não é possível. O mundo doente, o mundo em guerra, e nós ficamos assistindo pelas telas, com dó, com piedade dos que estão morrendo em Israel ou faixa de Gaza. Mas e daí a nossa dó e piedade se tem gente morrendo dentro da sua casa? Se tem gente morrendo no meio da igreja? Se tem gente afetado por bala de canhão de uma palavra maldita que saiu da boca de alguém? Como que nós temos dó e piedade dos que estão morrendo tão longe lá em faixa de Gaza, quando nós temos gente em faixa de Gaza, dentro de casa e na igreja também? Nós seguimos a um Deus honesto, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é de verdade por inteiro. Ele quer, além de salvar os da faixa de Gaza, de Israel, da Ucrânia, da Rússia, qualquer lugar do mundo em guerra agora também, Ele quer começar salvando dentro da tua casa. Em Lisboa não tem guerra, não tem faixa de Gaza, mas tem muita casa sofrendo, tem muita casa infeliz. Tem filhos sem pai dentro de casa, tem filhos sem mãe dentro de casa, tem marido sem uma esposa dentro de casa e tem uma mulher sem um marido também. Tem gente que não tem irmãos na igreja, senta e sai e não se importam ninguém. Faixa de Gaza não é somente lá, é por aqui. Lá tem gente que mata sem pensar. Será que não precisamos pensar mais antes de aqui matar alguém? A gente continua. Por hoje eu só quero que essa palavra crave seu coração. A receita de Deus para curar é Jesus. Se quebrantar, ser humilde, viver a fé de um jeito de verdade, confiante na graça. E a sua mente há de ser guardada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por que será que eu não guardo traumas? Por que será que eu não tenho mágoas? Por que será que a mãe que não me deu comida por mim foi perdoada? Por que será que fui eu quem fui na casa da minha mãe quando eu não pude mais morar ali? Porque foi eu que, quando voltei com minha filha no colo para dizer, mamãe, é sua neta, quando ela não me buscou para conhecer? Porque fui eu quem recebi a graça. Fui eu quem recebi meu nome escrito no livro da vida. Fui eu quem recebi de Jesus Cristo. Sou eu quem recebo de Cristo e é de Cristo que eu quero dar. Entende? Nessa noite, tem um homem e uma mulher nesse lugar, tem um menino e uma menina nesse lugar, que se deixa ser tocado pelo Espírito Santo, de tal maneira a deixar que o coração seja tocado para arder no Espírito e então se permitir andar em paz, com a alma curada em Cristo, tocada pelo Espírito, para viver o seu poder
de maneira que seja bênção onde você estiver. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo se mova e toque a sua alma e você decida. É hoje que eu me proponho a viver algo novo no Senhor. É hoje que eu me proponho a orar mais, gemer mais, clamar mais, viver mais à altura de quem Deus é. Que assim como Paulo em prisão se alegrava, eu vou viver alegre. Eu vou viver alegre no Espírito. Eu tenho o meu nome escrito no livro do meu Senhor. Você entende? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a ti. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a ti. Oh, Deus maravilhoso. Bendito seja o teu nome. Nós vamos agora cantar Renova-me. Nós vamos cantar como igreja, renova-me, como uma oração de quem verdadeiramente pede, Senhor, me renova, faz algo novo na minha alma. Essa semana não pode ser mais uma semana. Você não pode vir aqui de qualquer jeito, sem que o Senhor te honre pela fé que te traz a esse lugar, não é, Érica? Deus tem algo novo em nossa vida e Ele já começou, amém. Não vês? Então ponha-te de pé em nome de Jesus Cristo e vamos cantar. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais Fica de pertinho. ti. Necessita mais de ti. Agora eu vou pedir que as famílias fiquem bem juntinhas, que tiver família, e mais juntinho, mais pertinho. E eu vou pedir para cantar de novo esse mesmo hino. E nós vamos pedir para que Deus nos renove como família, renove como casal, como amigos, como irmão. Se quem está do seu lado não é seu marido, não é sua mulher, mas seu irmão, chega juntinho. Vem família, vamos pedir o renovo de Deus sobre nós. Por favor, mais uma vez. O Espírito Santo nos renove nessa noite. Que haja o mover de Deus sobre nós.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amado Deus, nós nos reunimos aqui no nome de Jesus. Não foi no nome de outro ser, foi no nome de Jesus. Eu te peço neste nome santo, nome sobre todo nome, o nome de Cristo Todo-Poderoso. Intervém na família de cada um de nós, traz o vigor do Espírito, traz a força do Espírito. Senhor, move-se no meio de nós. Se não for para salvar, se não for para redimir, se não for para mudar, se não for para sair das trevas para a luz, o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque foi que o Senhor nos trouxe a esse lugar. Se o Senhor não intervir com tua mão graciosa, poderosa, maravilhosa, para salvar, para mudar e curar, o que é que nós viemos fazer nesse lugar? Porque eu vim de tão longe? Porque eu e meu marido estamos aqui de tão longe? Por que voltamos aqui, Senhor? Se não para testemunhar que o Senhor é Deus vivo, que se importa e nesta igreja se move para salvar e esta igreja levar a salvação a outros. Mas salva os perdidos dentro de casa primeiro, Senhor. Cura os que estão doentes aqui dentro de casa. Sara as famílias enfermas. Restaura os casamentos quebrados. Ilumina as mentes doentes, infelizes, desesperançadas que foram até hoje. De hoje em diante, Pai. Em nome de Jesus, escreve uma história nova para cada um de nós. A partir de hoje, Pai, faz os meninos e as meninas, os jovens, os mais velhos, os senhores e senhoras, faz os casados, os solteiros, os viúvos e divorciados, quem for que escute essa palavra, que viva a altura do teu chamado, vivam a alegria do Espírito, vivam a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, vivam temperantes e equilibrados, vivam levando ao Senhor as preocupações e abandonando os fardos, com a mente guardada em Cristo. Faz isto, Pai, faz isto, Senhor, no meio de nós. Nós te louvamos e te bendizemos por teu milagre nessa noite. Eu creio, nesta noite houve milagre. Eu creio, ninguém sairá daqui como chegou. A palavra não volta vazia, Senhor. Ela não é minha, é tua. Cumpre então a que propósito essa palavra foi dada esta noite. É pelo Senhor, para a tua honra e glória, para essa igreja ser avivada e edificada, para que seja um instrumento vivo e poderoso na pregação do Evangelho, a começar por famílias curadas. Eu te peço, agradecidíssima, no nome de Jesus Cristo, com a minha igreja e os meus irmãos amados,
Hoje, para sempre, o teu nome é exaltado. Amém. E bendito seja o Senhor. Vem, Espírito Santo, Vem, transforma meu ser, dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém.